Acho que hoje é interessante realizarmos uma reflexão pautada um pouco pela história, né, que nós estamos escutando. Hoje nos foi permitido ler o segundo livro de Crônicas e a narrativa, né, do livro de Crônicas é uma interpretação, é uma crônica, né, da história de Israel. E é muito interessante o que está dito lá, porque é parte também da história universal. Nós sabemos, né, que no momento dado da história, Nabucodonosor destrói Jerusalém, né, arrasa a cidade e leva como prisioneiros os judeus, porque a política de Nabucodonosor de dominação era justamente tirar os povos dos seus lugares de origem e movê-los de modo a torná-los mais submissos, né, na sua escravidão. E assim era terrível, porque aquilo que Nabucodonosor conquistava mudava, né, de maneira completa. Esse período é reconhecido na Sagrada Escritura como exílio de Babilônia, né? Os judeus são levados então como escravos, né, para a Babilônia, ficam lá, né, por um período bastante longo. E nesse tempo, na verdade, os judeus precisam fazer todo um processo de revisão da sua própria história. Por quê? Eles acreditavam que Jerusalém jamais cairia, porque lá estava construído o Templo de Salomão, que era a casa de Deus. O livro de Crônicas já é uma reflexão sobre o que aconteceu. Ele começa o texto dizendo justamente que os grandes do povo e os sacerdotes praticaram de tal modo a iniquidade que Deus permitiu, né, que Jerusalém fosse destruída. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que a infidelidade do povo, e essa é a reflexão que o próprio povo faz, que a infidelidade do povo leva à experiência da escravidão. Depois, quando Babilônia cai, e cai de uma maneira muito curiosa, né, porque os próprios babilônicos abrem as portas da cidade para que Ciro entrasse, o persa, porque já não suportavam também o domínio, né, dos sucessores de Nabucodonosor. O último disse, inclusive, que era louco. Abriram as portas para que Ciro conquistasse a Babilônia, e aí começa, sim, o domínio persa. Nessa experiência do domínio persa, Ciro tem outra lógica de administração. Ao invés de mover os povos, né, e de subjugá-los em territórios distintos, de torná-los mais submissos exatamente por essa mudança de lugar, Ciro decide fazer o contrário, né, devolver todos os povos às suas regiões, ser solícito, né, para com eles, de modo que de bom grado pudessem servi-lo. Assim, seriam bons pagadores de impostos, né, e enviariam os tributos à Pérsia de bom grado, porque teriam sido, vamos dizer assim, restabelecidos pela boa política de Ciro. Esses textos de 2 Crônicas, também do livro do profeta Isaías, trazem bem essa realidade que nós estamos narrando. O texto do Salmo de hoje é muito característico, né? Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudade de Sião. Nos salgueiros, por ali, penduramos as nossas harpas, ou seja, não tem alegria, né, na escravidão, né? Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, né? Mas foi ali que os nossos opressores nos diziam: cantai hoje para nós um canto de Sião. É todo um lamento, né, da escravidão que estão passando justamente na Babilônia. O Salmo 136, então, é ao mesmo tempo um lamento dos acontecimentos da escravidão, mas traz já em si, né, uma esperança, porque ao mesmo tempo que eles estão na situação da desgraça, estão ao mesmo tempo dizendo ao Senhor: ai de mim se algum dia eu me esquecer, né, de Jerusalém, ou seja, da casa onde Deus habita. E de fato a esperança de Israel sempre foi a esperança de um restabelecimento do reinado de Deus, da reconstrução da sua casa, de uma nova Jerusalém. Isso vai acontecer de maneira relativa na política de Ciro, porque Ciro devolve os judeus
lá a sua origem e governam nesse período, né? O governador Esdras e Neemias, governador e profeta, governam nesse período Israel como súditos de Ciro. E pouco a pouco, né, vai crescendo no coração de Israel a esperança do restabelecimento de um rei. Desde o rei Sedecias, né, o último da sucessão de Salomão, não havia rei legítimo em Israel. Mesmo depois, quando os macabeus retomam, né, o Estado de Israel com auxílio dos romanos, ironicamente, também eles não conseguem, não são sucessores legítimos. E a história segue nessa expectativa da vinda definitiva do rei, que há de restabelecer o seu reinado em Jerusalém e revelar a experiência da salvação. Por que contar toda essa história? Porque a história prepara Jesus. A história prepara a vinda de Jesus. Não é à toa que os evangelhos tratam do momento em que Jesus vem ao mundo da plenitude dos tempos. E hoje nós vamos vendo justamente a explicação dessas coisas na preparação da Páscoa. Porque o verdadeiro rei só retorna a Jerusalém quando Jesus entra, né, de modo festivo para a festa da Páscoa, na celebração da Semana Santa. É intencional o movimento que Jesus faz na Semana Santa de subir em cima de um jumentinho que nunca foi montado por ninguém. Porque essa era na época a montaria de um rei, né? Jesus entra de fato como rei, sobe no jumentinho em Betfagé, já na porta do Monte das Oliveiras, e seguindo, né, ali pelo Monte das Oliveiras, entra em Jerusalém pela porta de ouro, que é a porta messiânica, para dizer: ele é o rei que volta ao governo, né, da sua cidade. Ele é que se restabelece no trono de Jerusalém. Não mais dessa Jerusalém física, não mais só da experiência do templo de pedra, mas é já o prenúncio de uma experiência da Jerusalém celeste, do reinado definitivo de Deus, da experiência da glória. Assim, ao olharmos a história no Antigo Testamento, nós conseguimos compreender que a própria história vai preparando a chegada messiânica de Jesus, que coloca justamente nesse momento, na plenitude dos tempos, o reinado definitivo de Deus estabelecido, né, por conta justamente da decisão de Deus da salvação dos homens. O que mais escandaliza nesse processo todo, e que João explica, é que o trono do Cristo é a cruz. E hoje a gente lê isso no Evangelho, né? Quer dizer, o Filho do Homem vai ser levantado como a serpente foi levantada no deserto. Quando a gente pensa na figura do Antigo Testamento, Moisés mandou fazer uma haste e em cima da haste colocar a serpente de bronze. A haste tinha um formato de cruz. Coloca-se lá a serpente de bronze, e todos aqueles que olham para a serpente de bronze eram curados do veneno e da morte. Assim, Jesus diz, exatamente nessa analogia, né, o filho do homem precisa ser levantado como sinal, né, para que todos que olharem para ele alcancem a salvação. João faz aqui o grande anúncio da cruz, né? Bota na boca de Jesus uma compreensão que nós precisamos ter. O trono do Cristo, a realeza do Cristo se dá na cruz. Quando nós lemos o Evangelho de João, todo o relato da paixão é impressionante. Na verdade, é uma entronização de Jesus na cruz. Ele é levado aos representantes dessa terra. Pilatos pergunta: você é rei? Eu sou rei. Ele vai ser flagelado, é colocado sobre ele, né, a púrpura, que é o sinal da realeza, coloca-se na cabeça dele a coroa de espinhos, dá-se a ele uma vara para representar o cetro e o cintilho do poder, e toda a experiência da Via Sacra é uma procissão, né, que o Cristo faz até o seu trono definitivo, que é a crucificação no Monte Calvário.
É muito interessante como a tradição também fala do Monte Calvário, né? Quem vai à Terra Santa entende um pouco isso. Embaixo do Calvário, né, tem uma capelinha chamada Capela do Crânio, né? E tem uma pintura curiosa lá, porque uma tradição antiga dizia que o Calvário era chamado de Calvário porque era o túmulo de Adão. Então é um pensamento bonito, né, embora duro, né, de que o sangue de Cristo tenha descido na terra e tenha chegado até a cabeça de Adão, ou seja, toda a humanidade na sua origem é redimida pelo mistério da experiência da cruz. Agora eu não sei se é um afresco ou se é um mosaico, a minha memória não me ajuda, mas tem uma pintura embaixo do Calvário, nessa capela, exatamente do crânio de Adão sendo lavado pelo sangue do Cordeiro, né? Sendo lavado pelo sangue de Cristo. Assim, se cumpre justamente aquela decisão de Deus de redimir a humanidade pela oferta do seu Filho unigênito. É isso que hoje explica, né, o Evangelho de João, ao dizer justamente que a salvação se dá para todos aqueles que olharem para a cruz. E é bonito ver como a expectativa da redenção foi construída em todo o Antigo Testamento, para que nós, na plenitude dos tempos, pudéssemos ter a remissão operada por Jesus Cristo e depois, como explica Paulo, né, essa redenção anunciada por todos os tempos após a vinda do Senhor. Um único sacrifício, um único justo por todos os injustos. A oferta de Cristo na experiência da cruz é a plenitude, né, dessa realeza de Deus que redime, que resgata e que restaura. Assim, nós aqui, enquanto celebramos, não estamos mais esperando uma realeza mundana. Não estamos mais esperando um senhorio neste mundo. Não queremos simplesmente uma Jerusalém estabelecida nessa terra. Como diz o próprio livro do Apocalipse de São João, nós levantamos o nosso olhar agora para Jerusalém celeste, onde o centro está o Cordeiro imolado na cruz, né? E é Ele que devolve ao Pai na plenitude todos aqueles que foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Diz o texto do Apocalipse, 144 mil. Mas o que são os 144 mil? As 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos que são o fundamento da igreja. 12 vezes 12, quanto dá? 144 vezes 1000, que é a plenitude, 144 mil. Dizer que todos aqueles que participam dessa história de redenção, aqueles que estavam antes do Cristo, aqueles que haveriam de vir depois, estão remidos e chamados à experiência da salvação pelo sangue do Cordeiro. Por isso hoje a gente tem uma gotinha de alegria na nossa quaresma, né? Porque somos chamados a olhar para a cruz com confiança, como esse grande sinal colocado na experiência do meio dos homens, como chamado de salvação a todos os povos. Por isso, todos aqueles que se aproximam da experiência da cruz têm a oportunidade de experimentar, né, dessa plenitude. Ciro foi um Messias histórico porque restabeleceu ali a possibilidade de Israel retornar para sua casa, mas o Cristo é o Messias definitivo. É a ele que se refere o profeta Isaías, inclusive quando faz o cântico do servo sofredor. Ele que carrega sobre si as dores da humanidade inteira, mas que não vê o seu esforço decepcionado, porque Deus, né, o exalta sobremaneira sobre todos os homens como sinal de salvação. Continuemos então esse percurso nosso da quaresma, entendendo, né, essa beleza da Sagrada Escritura, onde Deus nos fala pela história, mas fala também pelo seu Filho pregado na cruz, como grande sinal, né, da nossa salvação, da remissão dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,